Boa noite, Felipe. Boa noite, meninas e meninos aí presentes. Boa noite, Vim tudo bem? hoje compartilhar com vocês a minha história dentro da papelaria na Shopee. Show de bola. Para quem não conhece, tá? Milene, já quero deixar logo um espaço para ela se apresentar, né? Falar um pouco quem ela é, de onde ela é, contar um pouco da história dela, porque assim, você contou um pouco lá no grupo, né, das alunas, contou um pouco da sua história, porém eu queria que você realmente começasse a ter essa liberdade de falar um pouco mais sobre quem é você e contar um pouco da tua história aqui para todo mundo. Então assim, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, pode levar o tempo que você precisar e o tempo é todo seu, tá? Então vamos lá, meu áudio tá bom aí? Tá perfeito. É, se eu for contar toda a história, muitas horas, mas eu vou resumir bem assim, mas quem sabe numa outra oportunidade. Eu conheço a papelaria há mais ou menos 12 anos, tá? Que eu estudo não, que eu participo, vou ali, vou aqui, dentro da papelaria, tudo começou. Não, primeiramente, desculpa, gente, eu tô um pouquinho nervosa. Meu nome é Milene, eu sou natural de São Paulo e hoje eu moro em Brusque, Santa Catarina. Para quem não conhece Brusque, Santa Catarina, é a cidade do Luciano Davan, mais conhecido como Velho Davan. É uma cidade muito empreendedora, muita gente, conheço muita gente que vende na Shopee, vende no Mercado Livre, só que 100% em confecção. Outro produto assim eu não conheço, tá? E tô aqui há 20 anos. E desde que eu tô aqui, trabalhava, graças a Deus, trabalhava com costura em casa. Então, a trabalhar por conta sempre foi a minha paixão, a liberdade. Sempre foi a minha paixão, a liberdade. Né? E principalmente quando eu cheguei aqui, estava com filho pequeno, hoje eles já estão com 26, mas a liberdade, né, para quem tem filho pequeno, é essencial. E aí eu estudo esse mercado há 12 anos, desde que a minha irmã, amiga, fez 40 anos e o ano passado ela fez 51. Então eu comecei a pesquisar, tinha feito um curso de córeo, porque eu fui levar meus filhos para fazer e eu tinha que levar e buscar. Então eu já aproveitei e fiz junto com eles. E aí aprendi córeo e fazia tudo no córeo. Hoje nem quase não mexo no córeo, tudo no estúdio. E comecei a pesquisar, só que desde o início, gente, eu não via futuro naquilo, eu não via dinheiro. Eu via que quem ganhava era. Eu via assim, aí eu vender arquivo, sabe? Criar as caixinhas, vender. Tanto é que eu ganhei muito dinheiro na Elo7, criando as caixinhas. Comprei uma silhuete logo, comprei uma impressora e fui. Mas vender produto físico só foi depois, só foi esse ano. Ou melhor, o ano passado. Então aí começou eu estudar o mercado e não via como ganhar, gente. Eu sei que eu tô errada, eu sei que tem muita gente que ganha muito tempo, mas é minha cabecinha aqui, ó, né? Não via. E comecei a estudar bastante o mercado. E sempre estava acompanhando. Eu tenho paixão por esse mercado. Eu acho muito legal. Então, sempre que eu estou costurando, como trabalho sozinha, celular ali, vendo as meninas, mas não via futuro. Quando foi ano passado, que aí eu comecei a acompanhar a Juliana, que na verdade eu não sei se foi o ano passado, mas foi naquela época que a Juliana e a Rê começaram a falar da máquina de corte e vinco. Aí subi minhas anteninhas da máquina de corte e vinco. Porque a silhuete eu já tinha, então eu sabia a minha experiência com a silhuete. Eu tenho a Portrait 1, então ela saiu e eu comprei. Então a experiência com a silhuete eu tinha. E eu sabia que eu não ia ganhar dinheiro com aquela máquina. Eu achava, tá? É a minha experiência, pessoal. Aí, quando eu vi, aí eu comecei a estudar. Estudar o mercado, estudar e cálculo, caneta e papel. Tudo. Eu fui estudando. É, adesivo, tudo que vocês possam imaginar. E fui fazendo cálculo, porque eu tinha tempo, né? Então, eu não decidi hoje abrir a loja amanhã. Eu comecei a estudar, fazer, e fui. Tinha minha experiência com as caixinhas já, com o estúdio. E, falei, e aí decidi, fiz meus cálculos, falei assim, as caixinhas. Eu só quero as caixinhas, não quero mais nada das caixinhas. Tanto é que quando eu falo em caixinha, é o kit com cinco, tá? Ó, a caixa maleta coração, é. A caixa triângulo, né? A pirâmide e a Milk, que uns kits tem laço, outros kits não tem laço. Eu vareio. E comecei a estudar muito, colocar na ponta do lápis e vi, falei assim, não, aqui tem futuro.
E eu, gente, foram 20 anos na costura que eu sou muito grata a Deus. Tudo que eu tenho foi da costura, só que eu não aguentava mais costurar. Eu só costurava porque a última empresa, todas as empresas que eu peguei foram maravilhosas, mas a última era sensacional. É bem perto da minha casa, era infantil, era só por isso. Porque senão eu não aguentava mais. Porque você vai descobrindo, principalmente agora, com o meu faturamento, que o que você tem que priorizar é o seu tempo. E era muito tempo trabalhando para os outros e chegava na hora de viajar, não tinha dinheiro. Chegava na hora, sabe, de realizar os sonhos daquelas horas que você trabalhou. Não tinha, não tinha. Esse era o problema. Porque hoje, talvez, mas não, ainda não. Mas hoje eu trabalho um pouco mais, eu tenho mais responsabilidade, eu trabalho muito mais com a cabeça. E, cara, hoje eu não viajo porque eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro. É Entendeu? sempre Hoje, um problema na balança, né? Às vezes você tem dinheiro, mas não entendeu? tem tempo. Às vezes tem tempo, mas não tem dinheiro, né? E pensa a minha felicidade de estar falando isso pra você depois de 20 anos. Sabe? Eu sou tão grata a Deus, gente, porque eu tô aqui hoje me tremendo de vergonha. Não sei se vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube que eu tenho há 10 anos, que nunca ninguém viu minha cara lá. Eu tô vindo aqui primeiro pela pessoa do Felipe, porque quando você compra um curso, eu penso assim, quando você compra um curso, você compra um acesso à pessoa. E eu tive acesso total, todo. Eu nunca fiquei sem uma resposta, sabe? Então eu vim pelo Felipe, abençoado do jeito, né, que eu acho, ele é muito abençoado por Deus, e pelas meninas, para querer assim, ó, não quero só para mim, eu quero expandir isso, eu quero ajudar. Então esse é um dos motivos que eu tô aqui, né? Exato. E aí, Pode falar, desculpa. pode falar, não, você Não, me eu queria ajuda. saber, assim, com um pouco da tua história. Tu falou que foram 20 anos na costura, mais 12 anos que tu trabalhou, que tu teve o conhecimento da papelaria personalizada, não foi isso? Uhum. Durante todo esse tempo, até o ano passado, o que foi que tu fizesse nesse processo? Tipo, tu fazia só algumas caixas ou tu já tentava, porém tu não tinha realmente esse arranque? Como é que era essa tua trajetória desse período até o ano passado que tu começou realmente a estudar? Nesse período, eu fui por um outro lado da papelaria. Meus vídeos eram bem remunerados, então eu tinha uma grana ali que eu ganhava no YouTube, tenho até hoje, e a venda de arquivos. E um dos motivos que eu não queria vender também é que, primeiro, que eu não via ali, né? Para minha conta não fechava, porque eu pensava, cara, quantas pessoas eu vou ter que conversar por dia? Porque quando se fala em vendas, eu pensava em Instagram. Meu Instagram, vocês podem entrar, tem 40 e poucos mil. E tudo mulher. Então, se eu tivesse, né, se eu tivesse mesmo, não sei usar a palavra agora, português certo, quisto, não sei se eu quisesse, eu teria, né, alavancado ele, estudado e alavancado. Mas quantas pessoas eu vou ter que atender para vender um kit? Quantas mudanças na arte ela vai pedir? E toda essa experiência eu sabia por estar no meio e ver as meninas falando. Então, eu tenho muita bagagem de histórias, muitas histórias. História de festa, de caixinha de ovo de Páscoa, que a pessoa vendeu 1.000, não testou o molde antes e teve que arcar com o prejuízo de quem comprou lá na frente. É muita história esses 10 anos, sabe? Então, eu não queria isso, não queria atender aquele monte de pessoa, vendia muito bem arquivo no Elo 7. Então, essas duas rendas, para nós, né, pobre ali, classe baixa, sei lá, dava uns 1.500 por mês. E mais a costura, estava na minha zona de conforto. Minha zona de conforto. Fazendo Era tipo cálculo, uma não renda, gostando desse cálculo. era tipo uma renda extra que você tinha. Eu tinha essa renda extra, entendeu? Tanto é que hoje eu não vendo mais arquivo, porque eu não tenho tempo de enviar arquivo. Olha que glória, gente. Os vídeos eu não tô conseguindo mais gravar, porque, né, aumenta ali. E é só é focar, né? É focar. Mas me tira uma dúvida, desse período de 10 anos, tu fez algum outro curso, assim, até o ano passado? Como foi essa tua trajetória? Tu pesquisou presencial? Como foi? Foi tudo online? Me tira, assim, conta um pouco mais sobre a tua história para que as meninas possam realmente entender e até se identificar com você, tá? Porque assim, Aham. você começou falando com algumas dificuldades que você teve no início, alguns prejuízos que você viu outras pessoas terem, e assim, muita gente pode estar se identificando com você, com essa tua história. Mas qual foi a tua trajetória com relação ainda dentro desse período de 10 anos?
até o ano passado, vamos assim dizer, o que foi que tu fizesse de estudo? Se foi só realmente tudo online ou presencial? Conta um pouco mais sobre esse processo pra gente, por favor. Curso, porque como eu estou muito tempo na área, gente, os nomes que eu vou falar, eu fico até meio indignada quando vem uma professora que está dando curso 5, 6 anos e fala assim, na minha época eu não tinha curso, tinha sim, tinha. Eu fiz o primeiro curso que eu fiz foi há 12 anos atrás, eu não lembro quanto tempo, foi o da Ingrid Carvalho, que ela dava no Córeo. O segundo foi com a Mara Oliveira, não vou lembrar ela do Rio Grande do Sul, da Prati Bem Tudo isso para Feito. papelaria personalizada, né? Tudo, a Mara era, a Ingrid era papelaria personalizada no Corel e a Mara, da Prati Bem Feito, era papelaria personalizada no Photoshop. Certo. Tudo papelaria personalizada. Para venda, eu não lembro, eu não me recordo agora se na minha época, assim, dos primeiros 5 anos que eu estudei ali, quem falava de venda, eu não lembro. Se destacou agora, eu não lembro. Porque Certo. mesmo porque eu não queria saber, porque eu já sabia o que elas iam falar. Uhum. Entre em contato. Tanto é que de uns 5 anos para cá que falam de patrocinado. E mesmo se for patrocinado, atender 100 pessoas, não, eu não quero isso. Eu não queria isso. Então, foi esses os dois cursos que eu fiz. E eu sempre, o Corel e o estúdio, eu sempre dominei muito para papelaria personalizada. Então, eu não precisei de outro curso. Na verdade, quando a pessoa começa a apresentar o curso dela, que eu acompanho, eu gosto de acompanhar, eu acredito muito nas pessoas, gente. Eu não desacredito em ninguém. Então, eu acho que todo mundo que lança um curso, eu acredito nela. Eu acredito que ela está aqui para agregar. Então, sempre eu acompanho quando ela está divulgando, para ver ali o que ela vai ensinar. É lógico, se alguém se destacar, eu vou comprar hoje, a partir de hoje ali, né? Se destacar, eu vou comprar. Mas hoje o que me interessa é Shopee, né? Saber alguém que saiba mais de Shopee. Porque na construção ali, que a base, que é saber fazer as artes, eu sempre soube bem. Entendi. E assim, como foi que tu entrou realmente na Shopee? Foi alguém que falou para tu sobre a plataforma? Conta um pouco sobre essa história assim. Como foi que tu realmente começou a voltar os teus olhos para essa plataforma? Foi acompanhando a Juliana. A Juliana, que ela vende artes hoje, né? Quando ela nossa, vende tantos na Shopee, vende tantos na Shopee, e aí eu fui para Shopee pesquisar a Shopee e fazer cálculos com a Shopee. E aí foi assim, ó, e assim. Aí quando eu vi que a Shopee dava, eu fui estudar como funcionava o e-commerce. E aí é muito importante você estudar como funcionam os e-commerce. Você tem que ir com uma mente aberta. As pessoas, elas. Hoje eu não me interajo mais, você vê que no grupo eu interajo bem pouco. Primeiro por falta de tempo. E outros assuntos eu não interajo porque quando a pessoa tem uma opinião, muitos não abrem, então não vai entender o que eu estou querendo dizer para ela. Por exemplo, se abrir hoje uma nova plataforma de e-commerce, a primeira pergunta que eu quero fazer para ela, quanto eu vou pagar para vender aí? Eu tô louca para vender aí. Quanto que você vai me cobrar para mim colocar na minha precificação aqui para o meu cliente pagar? É a primeira pergunta que eu quero saber. Aí não, as pessoas ficam olhando, eu não vendo na Shopee porque essa taxa é alta. Eu não vendo na Shopee por causa do frete. Cara, eu não pago frete. Quem escolhe pagar é o meu cliente. Eu não pago taxa do Shopee. Quem escolhe pagar é o meu cliente, porque eu faço na minha precificação o meu cliente pagar. Então, eu fui abrindo minha mente. Eu não quero. A Shopee não precisa de mim. Eu preciso da Shopee. Então, eu tenho que saber as regras. Eu sei que eu infringo as regras com licenciados, né? Mas tudo é perfeito. Mas eu quero saber quanto que eu tenho que pagar para mim não ficar no prejuízo. Então, eu fui estudar o e-commerce, como né, funcionava. E foi muito bom. Então, estudei os e-commerce como funcionava, não fazia ideia como que eu ia fazer a minha precificação, não sabia ideia como que eu ia vender na Shopee. Estudei tudo que tinha que estudar. Aí dei um pause. Tá, Fui mas criar meu portfólio. deixa eu abrir um parêntese agora com essa questão de tudo que tinha que estudar. Beleza, eu entendi que você foi estudar sobre a plataforma e quais eram as taxas e tudo mais. Mas assim, o que mais que você poderia dizer assim, poxa, eu estudei isso daqui e já entrando para o teu resultado do mês passado, que foi a virada de chave, por exemplo, que você estudou lá atrás
e que você está aplicando hoje? Tem a ver alguma coisa realmente que você olhou e pode dizer assim, não, isso aqui foi muito bom ter estudado lá atrás, porque eu estou usando hoje? Você fala já sobre o produto? Sim, sobre a venda que você tem hoje. Porque, por exemplo, Sobre quem a não venda que eu tenho sabe, hoje, né? isso, porque quem não Então, sabe, quem está aqui e não sabe o resultado da Milene, no mês passado, sozinha, ela não comentou isso ainda, que acho que ela vai falar, mas ela faturou R$ 32 mil dentro da Shopee. Então, assim, o que foi que você estudou lá atrás que trouxe esse resultado que você pode dizer assim, não, isso aqui foi importante e me ajudou para conquistar esse resultado? então, quando eu falo que eu estudei, eu estudei. Eu estudei e na ponta do lápis e fazendo conta, tudo. E eu vi que eu, com o adesivo, eu ia demorar, eu não ia ganhar, e eu, as caixinhas. Ainda tive um errinho, mas eu já vou falar qual é. Mas assim, foram as caixinhas. Por quê? Ai, Deus me abençoou tanto, tanto eu escolhi essas caixinhas, porque eu escolhi elas, igual ali, quando eu decidi fazer, eu larguei tudo, não abri loja, eu já tinha a loja de comprador, eu usei ela, e eu comecei a fazer um portfólio, eu fiz 33 temas, salvei, não imprimi. Quando eu comecei a estudar mais, decidi imprimir tudo, cortei tudo, coloquei num monte de caixa, espalhei minhas caixas para tirar foto, isso sem cadastrar nada. E fui aprendendo, e aí fiz a besteira de cadastrar tudo sem um curso, sem nada. Porque como até então eu não usava o curso, eu pensei que dava para mim, né, cadastrar e que talvez meus resultados hoje seriam diferentes se eu tivesse feito direitinho lá na frente. Seriam maiores, né? Mas foi assim. E aí, por que as caixinhas, gente? Eu vou falar para vocês, na minha vida, gente, pelo amor de Deus, é a minha Eu também estou curioso história. para saber o porquê da caixinha, tá? É a minha história. Eu fiz cálculos. Eu até anotei aqui, ó, gente. Vem Compartilhe, aqui. por Ah, favor. outro mito, né? Que os outros falam, ah, vender a caixinha R$ 1, vender tudo. Gente, ó, hoje, vamos falar de hoje. Hoje eu entreguei 20 pedidos, entre 20, 30, 40, 50. E foram 590 caixas que eu anotei aqui entregues. É. Eu tenho o Shopee Antecipa. Vai cair na minha conta 10 horas da noite R$ 900. R$ 900. Eu cortei 590 caixinhas, dividindo, gente, fazendo tudo assim, bem aleatório. E esses 900 é sem as taxas da Shopee, já é o que eu vou ganhar mesmo. Vai dar R$ 1,52 por caixinha. Descontando, né, isso tudo, mas enfim, vai dar 1,52 por caixinha. Agora pensa, você receber R$ 900, desse 1,52, você descontar os seus gastos, que aí o pessoal acha que é muito, não é. Vou falar agora, ó. Eu Uhum. recebo da Shopee R$ 27. Vou colocar o kit de 20, que é o menor. Show. Eu recebo R$ 27 da Shopee sem as taxas, para nesses R$ 27 eu pagar tudo e ver o que sobra para mim. Nessas 20 caixas, no máximo, que eu coloquei assim, gente, no máximo, R$ 9. Aí sobra de resto para mim tirar ali uma máquina, uma depreciação, né? Sobra para mim R$ 18. Certo. R$ 18 limpinho, que assim, ó. Quando eu comecei, que eu decidi comprar a máquina de corte-vinco, quando eu decidi comprar as facas, o que me ajudou foi o cartão do meu pai, porque nenhum cartão com limite eu tinha e o dele tinha R$ 5.000. E eu, na dúvida do que ia fazer, porque eu sabia que com a Silhouette eu não ia trabalhar. Eu falei assim: será que eu compro a Banner Cut? Era quase o limite do cartão. Será? Eu fui estudando, falei assim: não vou mexer com nada elétrico, vou para a parte manual. E foi a melhor coisa que eu fiz. Consegui no cartão do meu pai comprar as facas parcelada e a máquina parcelada. Gente, eu já terminei de pagar tudo. Aí vocês acham que esse 18 que sobra para mim é pouco. Desses R$ 18 que sobra para mim, em fevereiro eu comprei uma WF. Eu paguei quase ela à vista. Porque eu tô guardando dinheiro para emergência. Eu vou ser muito sincera. Gente, eu juro por Deus, tá? Eu tô aqui com meu coração aberto. Hoje, o faturamento que eu tô tendo, eu não tô sabendo lidar. Porque eu nunca tive isso. Então, como Um eu não problema bom, né? tenho educação financeira, eu estou guardando.
É um estou problema bom que todo guardando. mundo quer Entende? enfrentar, né? Eu estou guardando. Então, assim, ó, Deus me livre, guarde, quebra uma. Agora, hoje, eu tenho duas WF praticamente paga. De fevereiro para cá. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 5 meses. Duas WF praticamente paga, que cada um é um. Como eu compro no Mercado Livre e mando adaptar aqui na minha cidade, ela não sai 7 mil. Ela sai mais ou menos uns 6 mil para mim, né? Mais ou menos. E assim, ó, mas se Deus me livre que queima essa daqui que tá do meu lado aqui, amanhã, gente, eu tenho dinheiro para comprar uma vista. Então, e era isso, tipo assim, aí quando aconteceu isso, que aconteceu de dar problema na minha WF, eu vi que eu preciso, que eu não dava pra ficar só com uma, que eu tinha dinheiro para comprar, aí eu falei assim, eu consegui. Sabe, assim, se eu olhar para trás. E nesses percalços ali de estudar 10 anos, eu tive experiência de amigas pedir para eu fazer caixinha, tudo, e eu fazia, eu falava assim, cara, quanto mais elas me pediam, mais eu tinha certeza que eu não queria trabalhar com aquilo, porque eu não via futuro. E aí hoje, você olhar para trás tudo que você renegou sabe, hoje, esse ano tudo fez sentido. Desde o ano passado, na verdade, né? Mas esses últimos 3 meses foi 28, 29, o mês passado 32, e não tô sabendo lidar e tô guardando dinheiro. Assim, Guardando meu dinheiro. conselho, você está fazendo extremamente, exatamente o que é certo. Se você não sabe o que investir, a melhor opção realmente é você guardar. Guardar. E outra É ótimo. coisa, ó, essa daqui é a minha, não sei se dá pra ver, ali a minha máquina de corte vinco da Extenso. Ela deu um problema, por quê? Que vai acontecer com todo mundo. Quando você corta muito, o rolo desgasta. Eu já comprei Uhum, o novo chegou, e quem disse que ele vai? Ele não vai, ele não corta, ele não vinca, ele corta, mas ele não vinca. O que que eu fiz? Comprei outra máquina de corte vinco. Porque eu vi que, assim, tá crescendo e eu preciso ter emergências, entendeu? Para Deus livre quebrar de vez, porque é muito, como é muitas responsabilidades, né? Se uhum. lidar com a pessoa, porque hoje não é mais só sobre o dinheiro, é satisfazer o meu cliente em primeiro lugar, entendeu? É eu cumprir com prazos. Ontem, Felipe, a hora que você me mandou, olha só, ontem, a hora que você me mandou mensagem, aquela hora, eu tava correndo, Felipe, eu tava com virose. Ainda tô um pouquinho. Uhum. E eu vendo um pouquinho na Shein também. E a Shein, ela vem buscar na minha porta, ela tem um horário para buscar na minha porta. E aí, aquela hora, eu tava assim, suando, eu tava ruim, mas eu tinha que terminar o da Shein para ele vir buscar para mim ir pro hospital. Uhum. Porque é responsabilidade, eu De não ontem para hoje tenho eu estava no ninguém que me hospital. ajuda. Hã? De ontem para hoje eu estava no hospital. Entendeu? E é a responsabilidade. E aí, é só a bênção, né? Porque Deus vai ajudando, né? Uma pergunta: por que tu não pensa em contratar alguém para te ajudar nesse processo? Porque assim, Então. Hum, só uma dúvida com relação ao que outras meninas têm aqui que eu tenho visto com relação a faturamento alto. A primeira coisa que elas fazem é chamar uma pessoa para trabalhar com elas. Nem que sim. seja para a pessoa só embalar o produto, ou para fazer um laço manual, ou qualquer coisa. Por que você não pensa realmente nessa opção para começar a escalar o teu negócio e crescer cada vez mais? E te dar liberdade também, né? Isso. Então, aí vamos aos problemas da cidade. Certo. Como eu já trabalhei precisando de serviços terceirizados, eu sei como funciona. Eu já vi muitas pessoas. Aqui na cidade tem a cultura de você achar que alguém está te ajudando e depois aí ir lá no Ministério do Trabalho te colocar. Aqui é cultural. Aqui é cultural, sabe? Você não sabe em quem você pode confiar. Se não for um parente, sabe, você é uma pessoa. E não. E eu moro numa cidade, Felipe. Tem muito emprego. Então, você vê agora, Santa Catarina está em destaque aí, né? Uhum. Que né, de muito emprego. E realmente tem muito emprego. As pessoas trabalham em dois, trabalham nas fábricas, depois trabalham no restaurante à noite, porque os salários, tem muito emprego, mas os salários são poucos, mas não dá para confiar. Aqui onde eu estou gravando para você é o meu ateliê, que é junto com a minha mãe, na frente da casa da minha mãe, que Sim. nós duas construímos para a gente costurar e agora ficou só para mim trabalhar. Eu moro num condomínio, né, de apartamentos pequenos, bem pequenos, e é cheio de apartamentos, só que eu não sei em quem confiar, em quem eu vou deixar minha máquina lá amanhã e eu vou ter a minha máquina amanhã lá. Sabe assim, eu tô nesse impasse. Então, graças a Deus eu tenho meus meninos que eu tô conversando com eles. Então a gente tá procurando uma gráfica para terceirizar a impressão. Entendeu? Para ir Então, lá pagar, pegar então, nota fiscal e.
Porque o Vai ser serviço é só a um. entrega, né? Isso. Uhum. Eu corto aqui, né? E tá tudo certo. Eu tô pensando em fazer isso. Então, vê, a Suzy acabou de comentar aqui que a mãe dela ajuda ela 3, 4 dias na semana. Tem outras A minha alunas que já. mãe, Ah, a minha mãe vem meia horinha aqui, me ajuda, só que a minha mãe me ajuda assim. Ela coloca, ela não faz laço. Ela tem 70 e poucos anos, trabalhou muito na vida. Ela falou assim: eu nem ah, quero aprender. E eu dou razão a ela. Mas ela me ajuda. Ô, mãe, faz isso pra mim. Ó, eu faço essas lembrancinhas. Ó, essas lembrancinhas vai junto, né, com o QR Code pra pessoa montar. Então, esse negócio aqui ela faz pra mim, aí ela grampeia aqui pra mim, isso daqui é ela que faz. Ela aham. coloca a pérola no laço, né? Então, essas já ajuda muito. Por quê? Ah, e outro detalhe. Hoje eu comecei a trabalhar 8h30 da manhã, porque eu não tava bem, não consegui levantar da cama, porque vocês sabem como funciona virose, né? Aham. Você fica desidratado. E aí eu não tava bem pra levantar, mas cheguei aqui 8h30. Mas eu não começo tarde, não. Eu começo 8 horas. E eu tenho que estar no ponto de coleta até às 5 horas da tarde. Então, a maioria dos dias eu trabalho eu não gosto de acordar cedo. E eu trabalho das 8 até às 5 horas da tarde. O que eu consegui fazer nesse período, deu. Se eu tô com muito pedido, que nem no 7, do 7, acho que eu tive 33 pedidos. Aí, nas semanas que eu tenho muito pedido, eu estico um pouco mais, ou trabalho sábado ou trabalho domingo. Mas normalmente é das 8 às 5 e vou para minha casa, coisa que não existia quando eu costurava. E eu parei de costurar em janeiro, tá? Até dezembro eu costurei. Em janeiro eu agradeci tudo, tchau, tchau, fica com Deus que eu tô seguindo meu caminho. Ô, me tira uma dúvida, vamos lá. Eu, voltando ainda com a relação do estudo, porque eu acho que você falou com relação a calcular todos os detalhes. E hoje, tecnicamente, é você sozinha para dar conta de tudo. Eu vi que você falou com relação a as suas caixas, que era o produto mais rentável para você. Como foi que você chegou realmente nesse objetivo? Tu chegou a calcular o tempo que você faz, a produção de cada item, a margem de lucro de cada uma? Como foi essa decisão tua de escolher esse produto e, assim, se você já puder já dar pelo menos uma noção para quem está começando hoje do que ela precisa analisar, também vai ajudar bastante. A Vialves é do grupo, né? Que Isso, trabalha com Bielsa do grupo. peça. Ah, eu amo suas fotos. Lindas, parabéns. Sim, eu trabalho só com pega e monte. Então, eu primeiro calculei no lápis o preço, tudo. Porque, Felipe, vou ser muito sincero. Sim. Tem muita coisa para você vender na Shopee. Sim, eu percebo também. Eu vejo toda semana, eu estou olhando um produto diferente, além da papelaria personalizada, para ver o que é que pode ser vendido. E eu vejo um Então, mar de possibilidades. ó, isso daqui. Eu pensei em fazer isso daqui. Isso aqui tá jogado para me jogar fora. Porque gente, eu tô tentando, tipo assim, ó, primeiro, todo mundo adulto, todo mundo sabe que cada um tem uma percepção de coisa, né? Cada um Exato. vê por um caminho, pelo amor de Deus, gente, tá? Quem faz isso e vende, beleza. Na minha visão aqui, não, tá? Só na minha. Eu comecei a fazer isso aqui e desisti. Falei assim, não, não tem como. Tá, essa tag aqui vai sair não sei quantos numa folha, você vai vender por tanto. Gente, eu corto 20 caixinhas, eu faço 3 de 20 em uma hora. Hoje eu entreguei 20 pedidos. E aí eu fui fazendo esses tipos de cálculo. Porém, no início, a ideia era só fazer o quê? Eu vou colocar só essas caixinhas, Uhum. vou ver como que faz. Não tenho, agora não tinha mesmo dinheiro para comprar outro tipo de faca, então foi por isso que eu estudei. Porque, gente, eu tenho 46 anos. Eu sempre tive, faz alguns anos para cá, eu tive assim, eu não posso mais errar. Eu não posso mais errar, eu tenho que acertar, eu não estou feliz no que eu estou fazendo e eu não posso mais errar. Tanto é que eu fiz uma prova para um concurso público aqui na educação, eu passei e não fui. Saiu a vaga esse ano e eu não fui. Mas por quê? Porque concurso público é o que você mais quer, né? Porque eu não podia mais errar. Então, e aí eu falei assim, não, eu vou começar com as caixinhas para mim aprender a vender na Shopee.
Depois que eu venho, porque como eu tinha estudado e-commerce, assim, depois que eu aprender a vender, eu vou vender o que eu quiser lá dentro. Uhum. E foi isso que eu pensei. E comecei a cadastrar só aquilo. E o que começou a acontecer? Primeiro, gente, quando eu falo comecei a vender, foi com a ajuda do Felipe, não foi sozinha, tá? E aí, qual movimento que eu comecei a ver na minha loja? Foi diferente do que muitos falam, que foi na minha loja, o meu algoritmo. Eu comecei a vender o suficiente que eu não precisava de outro produto. E graças a Deus eu fui me dando conta disso. E eu fui me dando conta que cada produto que eu cadastrava, tipo assim, lá um ou outro não saía. Tanto é que hoje eu não tenho produto que não tem nenhuma venda, fui excluindo. Fui excluindo, não vende nunca vendeu. Cadastrei, não vende há 2 meses, fui excluindo. Hoje eu não tenho nenhum produto que não tenha nenhuma venda lá. Até para o cliente não chegar lá e, né? Tu Enfim, se não começou vender, é com porque não quantos produtos? presta. Desculpa interromper, mas tu começou com quantos produtos? Tu começou com uma quantidade. 33. E quando foi que começou a ter venda Kits. realmente? Depois que já tinha quantos Foi. produtos na carteira? Tu sabe, tu lembra mais ou menos? Não, com esses eu já tinha. Certo. No começo, 20 por mês, 30 por mês, né? Mas só começou a alavancar depois de muitos produtos, assim, depois de Certo. 50, eu reparei. Depois de 50, aí melhorou bastante. Entendi. E as caixinhas, gente, outro. E aí eu comecei a estudar se ela vende caixinha. Qual o título que eu tenho que colocar na caixinha? Como que eu tenho que calcular ali o frete para as caixinhas? Tudo caixinha, caixinha, caixinha. Então foi ficando fácil. Quando chega um pedido, eu não tenho que olhar o que é. Eu já sei que é caixinha, eu só quero saber o nome, a quantidade, se vai colar, se não vai, e o tema. Eu não tenho que ver, esse é centro de mesa. Esse é sacola. Eu não preciso de ver isso. Eu só vendo um tipo de produto que eu não tenho, como eu nunca tinha vendido, foi bem difícil para mim, né? Esse negócio de cuidar de tudo, de não deixar faltar nada. Então Uhum. é menos um problema se eu vendo outro produto, para não mandar. Eu não tenho como mandar produto errado, eu não tenho como mandar produto faltando. Pode ser que eu não mando com o nome errado, mas o produto não tem como eu mandar o produto errado. Então eu comecei a ver isso com bons olhos, eu dei atenção a isso, que eu tinha somente um produto e que eu tinha que focar no produto. E o que eu percebo? Que agora é mais ou menos uma pergunta para o Felipe. Quando você tem muitos produtos e você usa muitos títulos diferentes, você acaba. A mãe que digita lá, por exemplo, esse chá de bebê verde ou chá revelação, ou não sei o quê, quando você faz um bom título, não é o tema que a mãe pediu, mas ele aparece e ela clica e vai para a tua loja. E eu também não embelezei minha loja. Eu nunca quis, porque eu queria que o cliente chegasse na minha loja e visse com que eu trabalhava. Então, lá é caixinha. Lá, de vez em quando vem uma pessoa, você tem sacola lá no centro de mesa? Tem, mas eu não faço. Não, desculpe, não tenho, desculpe, não tenho. Porque eu foquei na caixinha e hoje eu entro caixinha e quando chega a notificação eu já sei que é caixinha e foi a melhor coisa que eu fiz. Focar em um produto. Focar em títulos bons, então eu sei mais ou menos quando o título tá ruim, né? Descrição. O laço eu tentei fazer sem laço, mas eu vi que eu não vendia. Aí quando eu coloquei laço, eu comecei a vender. Só que aí o que eu fiz? Metade dos meus produtos tem opção de laço e metade não, porque sou eu que faço e eu não dou conta de fazer para tudo. Uma, Então, uma, olha só, Felipe, tudo isso, né, para dar nos 32 mil. Isso aí foi tudo que você foi estudando e colocando em prática. Essa é a Em verdade. prática, em Porque assim, prática. só o estudo em si, só parar para estudar não é suficiente. Você estuda céus e terra, quando você vai colocar em prática, realmente você vê que muitas vezes não era nem tudo aquilo que você estava pensando. Por Não, quê? O que eu vejo problema de muitas alunas é, eu quero colocar diversos produtos na loja e acaba que confunde o próprio algoritmo da Shopee com relação ao produto. Isso que você fez de colocar um único produto foi dizer o seguinte para a Shopee: Shopee, eu quero trabalhar somente com esse produto aqui. Eu vou entregar a maior variedade possível de temas para você, mas o meu produto é esse. E isso que você exatamente. fez facilita muito o trabalho do algoritmo da Shopee de fazer a entrega do seu produto. E outra, facilita também a análise das suas informações. Como você disse, hoje você já sabe muito bem qual é o tema que vai, qual é o título que vai fazer com que o teu produto seja ranqueado, qual é a descrição que vai fazer com que o produto possa converter mais.
até com relação a qual é a sequência de fotos que você vai colocar. Por quê? Porque você conseguiu identificar esse padrão. E para quem não sabe realmente, a Shopee, ela tem muito disso, tem muito de padrão. É só realmente você, poxa, pegar um produto, 2, 3 no máximo, que é o que eu aconselho, você colocar a maior variedade possível de temas. E o erro, que eu já depois ia até perguntar quais são os erros que você viu, que você comentou no passado, que você reparou em outras lojas, mas assim, o erro das pessoas é realmente querer atirar para todos os lados e não ver realmente o que é que a loja está ranqueando. Isso que você fez Exatamente. é algo muito bom. Exatamente. E agora, é, agora, nesse momento, eu já, depois de ter ganhado né, os R$ 32.000, graças a Deus, eu já tô com outra percepção. Que agora eu olho para trás e eu vejo, e se eu tivesse colocado só 3 caixinhas? Para que as 5? Que agora que eu vou começar um novo trabalho na minha loja, que vai ser somente com 3 caixinhas. Não sei como que eu vou fazer, já sei o kit que vai ser com as 3 caixinhas, mas assim, porque eu fico ali cortando. Por que eu tô cortando 5 modelos de caixinha? Se eu tivesse começado com 3 modelos de caixinha. E detalhe, para quem tá começando agora, não só com um. Cadastra só Milk. Cadastra 100 Tem mais produtos, só diferente, né? Milk. Só Milk, mas nenhuma. Cadastra 100 produtos, 100 caixinhas Milk de 100 temas diferentes e vem aqui fazer live com o Felipe e falar o que deu aí. Ah, não, é pouco. Somente essas duas. Só faz essas duas. Só faz essas duas, gente. Não tem dinheiro para comprar 5 facas. Só coloca essas duas. E vem aqui gravar live e falar. Eu vou colocar 3, mas o certo seria 2. Mas eu vou colocar 3. Isso é E bom para agora eu testar, né? vou. Uhum, Isso é vou bom para testar. testar. Assim, tu pensa em colocar uma loja secundária ou tu pensa em colocar na tua loja principal? Não, vai ser tudo na minha loja principal. Tu não tem Porque. uma loja, né? Hã? Tu não tem uma Oi? segunda loja. Eu só tenho a Shein. Tá, Né? Só tem a Shein. Agora na Shopee é só essa mesmo. certo. Porque essa loja é só essa loja que eu quero, assim, né? Não me vejo trabalhando com outra loja. Por quê também, né? Se iniciou uma febre sem personalização, né? Se ensinou, né? Se começou uma febre. Só que eu não vou participar dessa febre na Shopee. Não vou. Eu vou participar dela lá na Shein. Lá na Shopee, eu já tá vindo muitas mães me perguntando coisa que não acontecia. Você coloca nome na caixinha? Sim, colocamos nome na caixinha. Entendeu? E assim, ó, um dos motivos muito também nas minhas vendas, Felipe, que esse mês eu vou recomendar para as meninas, que eu Certo. uso esse calendário aqui, coloco todos os dias, né? Não vai dar porque tá de ver porque Aham. tá de lápis. Eu coloco todos os dias a quantidade de vendas que tem, que eu peguei de ideia lá no canal da Érica Coelho. Ela que tem. Quando eu vi, eu falei assim, que da hora. A Érica Coelho colocou, e aí eu anoto tudo. E aí, que como o mês passado foi atípico, eu já Uhum. vi que esse mês já começou baixo. Então, o que eu vou. E eu sei que foi por causa um pouquinho de atraso na minha entrega. Certo. E o que eu vejo que vende muito, as mães chegam muito na minha loja, é por conta das minhas avaliações. Bonito, entrega rápido. Bonito, entrega rápido. Embalagem perfeita. Um Mi? monte. Que eu vejo que muitas mães, muitas meninas têm dúvida. Não, ficou cortado aqui pra mim, mas eu não sei se foi a minha ou se foi a tua internet. Mas pode continuar. Então, aí, para quem está trabalhando com pega e monte, eu quero dar dica de como eu embalo. Tá, Ó, eu embalo assim, ó. Não quer que eu fale agora? Depois eu falo. Não, é só uma questão com relação ao que você comentou da moda do não personalizado agora. O que é Uhum, que as lojas estão percebendo, algumas lojas estão percebendo, estão começando a adaptar o produto. A Shopee, ela prioriza muito aqueles produtos de pronta entrega. uhum, Então, o que é que elas fazem? Elas colocam produtos sem personalização. Por exemplo, as caixinhas, eu vi muito caixinhas personalizadas com temas, tipo aqueles cubos, um pouco um cubo maior para fazer uma decoraçãozinha de mesa, coisas do tipo. Elas fazem esse tipo de produto porque o produto sai, ela só imprime
e tecnicamente embala e envia para o cliente. Corta, embala para o cliente. Então, assim, Sim, essa moda de personalização está se dando, sem personalização, está se dando justamente com isso. Porque a Shopee, ela tende a priorizar lojas que têm a entrega mais rápido. Eu não sei se você já sim, percebeu que eu comento muito com relação ao tempo de produção das meninas lá no grupo. Por quê? Quando geralmente eu vou analisar uma loja que elas dizem que não estão conseguindo vender, eu olho, pô, o título tá bom, a foto tá boa, a descrição tá boa, porém o tempo de produção muitas vezes está muito alto. São 7 dias, são 10 dias, tem gente que já colocou 12 dias. E assim, tende realmente a ter essa performance porque o cliente final, quando ele vai analisar a loja, ele vai olhar, poxa, essa loja leva quanto tempo para produzir? Pô, leva 7 dias, 12 dias. Aí quando vai levar em consideração o tempo de entrega, acaba que ela acaba desistindo, o cliente final. Por isso uhum, que está entrando realmente nessa moda. Porque o pessoal vai lá e coloca que aquele produto em si, ele vai colocar com um tempo menor de produção, porque às vezes, sei lá, no mesmo dia ele consegue enviar, e aí para o cliente final acaba comprando. Então, assim, para algumas lojas está compensando trabalhar sem personalizados. Deu para sim. entender? Eu coloco o menor quantidade de dias lá, que são 3, Isso. que é o menos que eu consigo colocar, entendeu? E assim, Felipe, ó, todas as mães que chegam nas minhas avaliações compram porque vê lá que eu envio rápido. Todas. E é incrível. E assim, ó, outra coisa que eu vejo também, gente, todo mundo adulto, né? Se você vai entrar para a área da papelaria, não tem esse negócio de ficar reclamando de cliente. Eu desabafo lá no grupo, eu desabafo lá no grupo. Lá acontecem umas coisinhas assim que você tem que desabafar, respirar. Mas assim, ó, de cliente perguntar da data de entrega, gente, eu sou a pessoa que deixa tudo para a última hora. Como que, né? Assim, ó, os meus clientes, quando, assim, ó, ou 50% comprou porque quer para semana que vem. Eu só não vendo se ele comprou na segunda e ele quer no sábado, mas se ele comprou na sexta e não for assim de Roraima, desses, né, dessas cidades mais afastadas que eu tô no sul, eu mando na sexta, ó, se ele me pede de manhã, ó, se você comprar agora, eu já coloco assim, agora, se você fazer a compra agora, seu pedido vai hoje. Na sexta, digamos, se ele quer semana que vem. Uhum. E eu já estou acostumada que o meu cliente é esse. Então, essa pergunta não me não fico nervosa com essa pergunta. Esse é o meu ex-cliente, eu trabalho para ele. Tanto é que é por isso que eu não gosto de deixar acumular. Minha mãe vê às vezes, Milene, mas você tem quantos pedidos hoje? Por que você está terminando? Mãe, eu estou terminando. Porque vai que entra uma emergência, eu tenho tempo de fazer. Entendeu? Então eu tento sempre eliminar, para quando a mãe vem me perguntar se ela vem antes do meio-dia, pode comprar agora que eu envio hoje. Perfeito. Isso aí é algo que mostra para as meninas realmente que por mais que você está sozinha na produção, é você que imprime, é você que edita, é você que faz o corte, né, com a corte e vinco, é você que embala e você que envia. Então, assim, por mais que você tenha realmente essa demanda, tu tá tendo uma alocação do teu tempo muito bem planejada. Porque se tu trabalha de 8 às 5 o teu horário é muito corrido e você acaba realmente tendo que fazer tudo tecnicamente, milimetricamente calculado. Sim. Não é isso? Uhum. E assim, ó, se alguém está achando impossível, né, ganhar 32 mil e trabalhar nesse horário, gente, o que muito me ajuda são as impressoras. Elas param aqui, elas param. Eu coloco tudo para imprimir e elas param mais ou menos meio-dia, meio-dia e meio. Até meio-dia, meio-dia e meio, elas já imprimiram mais ou menos uns 20 kits. No mínimo 20 kits. No mínimo 20 kits. Então, quando eu falo que eu estudei o mercado, eu via que o gargalo das meninas era a impressora. Eu via que quebrava, eu via que elas tinham uma ou duas daquela série L, e foi assim que eu comecei. Até fevereiro eu fiquei com 3 série L. E quando eu comecei lá atrás, quando eu decidi trabalhar com a papelaria personalizada, eu já mirava lá na frente quando eu vou poder comprar minha WF. E eu sabia que eu não queria parcelar toda ela no cartão. Eu só vou comprar quando eu tiver o dinheiro para comprar, e vai ser quando eu vi que as vendas estavam indo, vai ser com as minhas vendas. E foi isso que eu fiz.
Quando eu vi que eu tinha dinheiro para comprar, eu não vi a hora de sair assim, né, da L. Eu tenho as três aqui ainda, eu tenho problema com a cor vermelha na WF, então eu faço nelas. Mas assim, ó, o gargalo de muitas que pode não acreditar no que eu tô falando é as impressoras. Porque o corte, ó, eu cortei 590 hoje, gente. E foi depois do meio-dia, que eu até antes das 5, né, que eu comecei a cortar. E só tenho uma faca que corta duas folhas por vez. Só uma faca que corta duas por vez. As outras é uma folha por vez. O bom é que o maquinário que você tem, ele é muito rápido, né? Você fazer vários pedidos. E os processos, igual eu imprimo Exato. tudo para depois cortar tudo. E quando eu começo a cortar, é um modelo de caixa por vez. Vou juntando tudo. Eu faço 5 montes com esse modelo, 5 montes com outro. Se o tempo está muito úmido, eu nem posso deixar exposto, eu tenho que deixar dentro da caixa, senão o papel fotográfico ele fica mole. Aí até a quarta caixa, que é a última, é a pirâmide. Porque como a pirâmide vai esses negócios soltos aqui, eu gosto de colocar por cima. Aham. Aí depois que eu terminei os 4 modelos, aí eu espalho tudo. Espalho a maleta, espalho o segundo modelo, o terceiro modelo, o quarto modelo. Aí quando eu vou cortando esse, eu já vou juntando em cima do que tudo já está espalhado. E eu pensei que eu nunca ia conseguir fazer isso. Mas, gente, mas é tão rápido que é o que Eu fez queria eu ver um ganhar vídeo, R$ 900. eu queria ver um vídeo teu de um processo, tipo, nem que seja acelerado, tu Eu fazendo a tenho tua um que produção. tem 2 horas. Eu vou acelerar ele e vou mostrar para vocês. Pronto, manda lá no grupo, porque assim, até eu fiquei curioso para saber como é que é esse teu processo de montagem, para que as meninas realmente entendam que é possível. Porque assim, pode ser que as meninas que estão começando hoje, que eu tô vendo aqui tem umas meninas que estão começando, elas falam justamente isso. Que, Felipe, eu tenho dificuldade com o processo da impressão, a responder ao cliente, a montagem, e não tem esse processo bem claro. E pelo que eu tô vendo, você já tem todo o processo bem definido, e assim, vai ficar muito legal realmente ver isso em vídeo. E se você puder depois compartilhar Uhum. com a gente, vai ser excelente. Ó, eu almoço em cima da máquina, eu tomo café em cima da máquina, porque das 8 até as 5 eu não paro. Não existe eu fazer nada na rua, não existe, porque é trabalhado, é trabalhado. Antes, eu sou bem obesa, né, gente? Antes, quando eu comecei, eu pensei, não vou conseguir, vou ter que parar. Não, hoje não me dói. Obrigado, Senhor. Não me dói uma perna, não me dói um braço, não me dói. Eu fico muito. Eu chego na minha casa. Assim, ó, eu vi esses dias no grupo uma menina reclamando, não reclamando, expondo um problema, que está de saco cheio com a papelaria, não sei o quê. Gente, todo mundo adulto. Só fica de saco cheio quem não tem dinheiro, quem não ganha dinheiro. Não tem como. Que nem ó, R$ 900 na minha conta hoje caiu. Vai cair, tem 10 horas da noite. Tem como eu ficar de saco cheio? Não existe, não existe. Tem uma pessoa comprou só um desabafo. Ela não mandou o nome, chegou na casa dela sem nome. E aí hoje ela começou a questionar, veio sem nome. Então, como vamos. Olha a pergunta que ela fez: como vamos ficar sendo que eu paguei pela personalização? Aí expliquei, mas tá lá explicado se você não envia. E assim, são várias coisas. Mas você acha que isso vai me estressar? São 20 caixinhas. Se ela vir ali né, querendo brigar alguma coisa, eu falo assim: pode cancelar agora, me manda de volta. Porque é sem nome, né? Eu me viro. Pode me mandar de volta. Não vou me estressar. Eu tô bem remunerada. Esse tipo de assunto não me abala. Só que quando é umas 50 peças, 40 peças, que como eu tenho um volume alto, eu cancelo, eu não mando. Como era 20, eu mandei. Normalmente 20, até 30 eu mando, quando a pessoa não manda o nome. Agora 40, 50 eu não mando. Aí eu cancelo porque você tem um índice mínimo ali, né, da Shopee pra você não ser prejudicado quando você tem vendas. E aí sempre eu caio ali na margem de não me prejudicar o cancelamento. É porque teu volume já é alto, né? Isso, Aí não por tem causa esse do problema. volume, exatamente, exatamente. Ô, me tira uma dúvida. Com relação a todo o teu processo, o que foi que tu pode dizer assim, não, eu fiz isso daqui, eu me arrependi amargamente, e se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria. Teve alguma coisa nesse processo? Já, eu acho que depois dos 10 anos, já, a partir de quando você já começou a estudar a Shopee, a plataforma em si, o que foi que você teve realmente de erro, que você, pô, isso aqui eu posso mudar? Hoje nada. Eu não me arrependo, mas eu fico pensando assim, por que que o Felipe não começou antes, né? Porque, né? Porque, gente, eu estudei Shopee muito tempo no YouTube, só que a maioria das meninas deve se identificar comigo.
Você vai lá, você vê lá. Ah, você coloca no do saquinho e manda. Ah, você não cadastra muito produto, porque não pode ter muito produto cadastrado. Eles não estão falando a nossa língua de papelaria, que é totalmente diferente. E aí você fica entendendo talvez de uma ferramenta ou outra, mas de como você vai vender o seu produto de papelaria, você não aprende no YouTube, né? Exato. Você não aprende. E eu não conhecia até então ninguém que desse aula que eu me sentisse à vontade, confiasse né, de comprar o curso. Então, eu, E eu assim, não me arrependo de nada, como foi que tu Felipe. Eu me pensei conheceu? bem, assim. Tu me conheceu onde? No Instagram, no YouTube? Como foi que tu me conheceu? Foi quando a Regiane te indicou. Falando, ó, o Hum, Felipe dando aula de Shopee, aí eu fui ver sobre o Felipe dando aula de Shopee. Eu acho que eu não. Eu depois até quero que você veja ali qual que eu fui das que comprei primeiro, porque eu nem pensei. Porque assim, ó, eu já tava com o meu portfólio pronto, eu só precisava de aprender a vender na Shopee a papelaria personalizada. Eu não é. precisava de mais nada, eu só precisava de um curso que me ensinasse a vender papelaria. E aí foi quando, né, aconteceu. Eu Porque acho que para foi. mim, gente, comprar o curso da Regiane não valia a pena para mim, por mais que seja maravilhoso, ajude muitas pessoas que eu vejo que ajuda, mas tudo que ela, né, eu já sabia, meu portfólio já estava pronto, é para aprender, né, vocês entendem, né, que como eu tô muitos anos, eu não preciso de aprender, e eu não queria no Elo 7, muito preconceito no Elo 7, na verdade eu sou revoltada com a Elo 7 de fazer o que ela faz com, né, com o pessoal, assim, de não, principalmente de não dar suporte. Aí eu Certo. falei, não, Elo 7 eu não quero Elo 7. Entendi. Vê, e assim, beleza, tu me conheceu, tu já fosse uma das primeiras alunas, então, porque assim, nem eu não sabia, eu não cheguei a analisar quem foi a primeira aluna. Mas eu lembro assim que foi realmente algo que nem eu esperava. Eu comecei a estudar ano passado na plataforma. Por quê? Porque tinha algumas alunas de Rejane que chegaram para mim, Felipe, tu fala sobre Shopee? Tu fala sobre Shopee Ads? Pô, procura sobre Shopee Ads, porque quem não me conhece sabe que eu trabalho como gestor de tráfego. Então, assim, meu foco é anúncios online. Só que era Facebook e Google. E aí, realmente, eu fui conhecendo esse universo da Shopee. E aí, pô, apareceu algumas alunas dizendo assim, pô, eu quero entrar na Shopee, só que eu não sei nada. E eu também não sabia. Eu disse, pô, vamos estudar, vamos testar juntos. E eu acredito que foi em agosto do ano passado que a gente começou. Pode falar. Então, e aí vem quem eu vejo muito curso de marketing digital. Nunca comprei, Certo. mas sempre acompanhei, sempre aquele sonho, né, de colocar um produto digital lá, vender e dar certo. Então, quando você se identificou que era gestor de tráfego, eu já sabia que você sabia analisar números. Porque é muito bom comprar de quem vende na Shopee e ensina a vender. Só que na época eu não via ninguém que vendia e que ensinava e que eu confiava. Porém, você sabia de números, de dados. Coisas que hoje, às vezes eu faço um ads, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Então, quem, né, entende ali de Facebook Ads, Instagram Ads, sabe que é dados, é ler dados. Então, eu falei assim, é ele mesmo. Ele que, por exemplo, eu via que você já estava né, engajado ali a aprender. E dados, você sabia ler dados, você sabia por que não está vendendo, o que está vendendo. Então, foi um dos motivos que confiei e falei assim, é ele mesmo. E fui atrás, né, Felipe? Não só É, comprei o curso, eu estudei o curso, eu mandei minha loja para você analisar, você falou o que estava de errado. Eu não tive preguiça. Eu queria fazer acontecer, porque ninguém ia fazer para mim. A minha mãe é testemunha do tanto que eu já chorei dentro da. Aqui é facção, tá, gente, que chama facção de costura aqui no sul. Não sei como que é aí na região de vocês. E eu, quanto que eu já chorei, meus meninos, sabe? Graças a Deus, meus filhos são formados, cada um, né, tem. Tanto é que hoje, eu estou ganhando 32 mil. Se eles viessem me ajudar, podia triplicar. Mas eu não consigo pagar hoje o salário deles, que eles ganham bem, graças a Deus, criei bem. Então, eu sozinha. Então, eu falei assim, missão cumprida de ter criado os filhos. Mas, pô, eu não tenho dinheiro, eu não posso me dar o luxo de comer um lanche todo final de semana. Ah, eu não posso trocar meu carro, eu não posso comprar um móvel, eu não podia fazer nada. Hoje eu não tô fazendo nada porque eu tô guardando dinheiro porque eu não sei o que fazer com o dinheiro. E é o, coloquei pro- R$ 1.000 no Bitcoin pra ver o que vai dar. Deixa eu lá, R$ 1.000 no Bitcoin. é o problema que todo mundo tá falando aqui que quer ter, viu?
Eu vou fazer assim, eu já falei. Gente, eu não tô brincando. A minha intenção aqui é só ajudar vocês, tá? É só ajudar, é só ajudar. Como o meu canal lá do YouTube, eu já recebi muitas pessoas me agradecendo de ajudar lá no começo, quando começou a lidar com o estúdio. Hoje também, é só ajudar. Perfeito. Vini, eu já perguntei, eu fiz uma. Lógico, a gente já conversou um pouco com relação à tua história, à tua trajetória, como foi que realmente você começou. E assim, eu queria também dar espaço para as meninas que estão aqui perguntarem para você, tá? Porque assim, aqui é uma conversa que a gente tá tendo, você também tá tendo esse momento de você quebrar uma barreira, de você aparecer, coisa que você não aparecia. Eu espero. Meu Deus do E eu céu. espero que agora você utilize o seu Instagram para aparecer todos os dias. Mas Eu acho assim, que a virose foi de nervoso. acontece, pô. Acontece. Mas assim, eu vou ler aqui algumas perguntas. Eu sei que você já respondeu algumas, mas assim, só para a gente ter realmente certeza, tá? Com relação ao teu produto hoje, tu vende o produto já montado ou tu vende ele pega e monte? Eu vendo ele assim, ó. Tá. Mostra como é que você tá embalando, tudo bonitinho pra gente poder Ó, só. esse daqui especificamente é como vai para Shein. Ó. Esse aqui é estoque, que eu vendo muito na Shein, aí ele vai. Mas é igual o kit de 20 que a pessoa compra na Shopee. Laço, quando é até 6 laços, os laços vão soltos. Se é 8, eu já coloco no saquinho para ele não ficar muito espalhado. Aí é dentro desse saquinho, Uhum. eu compro na Shopee essa placa de papelão A4. E aí eu embalo dessa forma aqui, ó. Já deixei tudo preparado para mostrar para vocês, ó. Embalo dessa forma e é Para não correr, onde para não correr o risco de amassar, né? 100%. Oi? Para não correr o risco de amassar, né? Exatamente. E 100% das pessoas falam, veio bem embalado. Todo mundo que avalia, que fala da embalagem, porque nunca vem embalado. E, gente, vou ser sincera pra vocês, sabe como eu não uso plástico bolha, no início eu usava, agora eu não preciso mais. E sabe como que eu tive essa ideia? Comprando produtos de concorrentes. Quem sabe eu comprei já de alguém aqui, né? Aí chegou amassado aqui, aí eu fui pensando, fui pensando. No início eu não tinha dinheiro para comprar esse papelão, eu pegava no mercado e cortava o A4. E aí depois já fui, né? Aí fui investindo, porque o meu tempo é o mais importante. E aí, agora eu compro cortadinho. E aí coloco no saquinho, né? Sim. Inviolável. Aí já sai num custo bem aceitável para você. Tua precificação já leva em Muito. consideração tudo isso, né? Tudo. É muito mais barato e muito mais rápido. E aí, quando eu falo que eu vendo R$ 32.000 e que trabalho sozinha, e que só hoje eu fiz 20 kits, praticidade. Coloco naquele saquinho, coloco em cima, coloco a fita, mando. Entendi. Entendeu? Uma dúvida que perguntaram aqui foi com relação a quanto tempo demorou para sair a tua primeira venda. Você disse que colocou 30, uma média de 30 produtos, 33. Uhum. Quanto tempo depois que tu fez o cadastro, que saiu a primeira venda? Que tu disse assim, pô, descolou minha venda. Ai, foi muito rápido, foi uns 10 dias. E no primeiro mês, depois do curso no primeiro mês que eu cadastrei tudo, 16 vendas depois do curso do Felipe. 16 vendas no meu primeiro mês. No primeiro mês já me passaram para o ponto de coleta. Foi um diferencial também, né? Porque quem trabalha com Uhum. correio geralmente tem essa dificuldade com relação à entrega. Isso. Tem Entendi. que ser levado em consideração, né? Quem trabalha no correio. É. O que perguntaram assim, ó, quais são os modelos de caixa do seu kit? Ó, é a maleta, Certo? que hoje eu recomendaria. Se eu estivesse começando hoje, eu começaria com 3 modelos somente. A maleta. E aí, gente, olha só, já ajudando ali no processo, né, de montagem. A primeira caixinha que eu corto é essa, porque essa é a maior, é a mais larga, é a maior, que ela vai ficar por baixo. A segunda é essa daqui, ó, a maleta coração, que ela vai ficar por cima, né, para não sobrar dos lados, tudinho bonitinho. A terceira é essa, ó, triângulo love. A quarta é a Milk, que aí fica por cima, ela fica bem bonitinha, ó, com laço. Ah, vou falar sobre o laço também. E a pirâmide, que é a última, que ela fica por cima, e aí eu espalho bem as tags para elas Uhum. ficar bem bonitinha e não amassar, chegar amassada para o cliente, tá? E aí nas. Ah, tá. Sobre os laços. Os laços, não sei se vocês estão vendo, eu deixei até aqui as minhas bandejas de laço, aqui, ó, para vocês verem minhas bandejas de laço. O laço é a única coisa que eu não faço no meu horário de trabalho.
Os laços, uso a maquininha para cortar, né? Que todo mundo aí deve ter. Eu vejo, gente, muita gente que corta nessa maquininha, faz o laço, depois vai arrumar e selar de novo. Gente, que mundo que vocês vivem. Eu corto 25 centímetros desse laço aqui, ó. Ele tem 25 centímetros e minha mãe que coloca as pérolas. Eu corto 25 centímetros. Para ele ficar mais bonito, eu corto o avesso para mim e o direito para baixo. 25 centímetros, faço o laço e colo. Não, não tem esse negócio de acerta as pontas, deixa as pontas bem acertadinhas. Ele não fica. Olha, ele fica feio, meu laço? Ó, meu laço. Aham. Eu cortei 25 centímetros na máquina, ele fica selado e pronto. Não tem essa de cortar, queimar de novo com isqueiro. É retrabalho. Por que, que eu faço rápido? E aí eu corto aqui tudo. Eu já pego um rolo grande daquele de 50 metros, corto tudo aqui e levo para casa. E no meu horário de descanso, em frente ao sofá, eu vou fazer os laços. E Hoje é, o faço. jogo, hoje é no jogo do Corinthians, né? Vai assistir o jogo do Corinthians e Hoje, fazer. hoje vai ser assistir o jogo do Corinthians e já tá separado por ali que eu já cortei para levar. Eu levo uma vasilha para casa todos os dias e trago essa vasilha todos os dias com o laço pronto. Nem que eu sente meia hora, é uma obrigação minha fazer esses laços. Por quê? Gente, nesses R$ 900 tem muito de laço. Eu não perco no laço. É um ganho a mais no meu laço. Eu já fiz a minha precificação no laço e eu faço no meus lazer, assim, eu vejo que, assim, eu acho que minhas contas, assim, do mês de condomínio, comida, acho que eu consigo pagar com meus laços. Só com meus laços. Porque, não sei se vocês pensam assim, se vocês fazem assim, mas eu tenho lucro. É um segundo produto, digamos, o meu laço. É um segundo produto. As meninas elas precisam entender que tudo o que você está fazendo pode ser realmente precificado e que você pode ter realmente um faturamento em cima disso, né? Que geralmente as Tudo. meninas não têm essa visão. Aí, a Uhum, maioria das sim. meninas elas pensam o seguinte: eu não vou colocar laço, porque se eu colocar um laço vai ser um trabalho a mais. Não sei se você já É um percebeu isso. As meninas lá Sim, no grupo já eu já comentaram. percebi. Eu converso com algumas pessoas que têm horror a laço, assim. Eu não tenho horror a laço, porque eu tô ganhando. É a história do ganhar, Felipe. Se você não vê dinheiro naquilo, você não vai gostar, você não vai ficar feliz de fazer. Eu vejo. Eu não coloco 100% dos meus produtos com laço, porque eu não daria conta de fazer todos os laços. Por isso que eu não coloco. E Entendi. aí tem muitos que combinam ali sem laço e eu cadastro sem laço. Entendi. E não vendo Me laço separado. perguntaram aqui agora, amigo, como é a sua precificação de pé de monte? Pode dar só uma palhinha. Agora vamos, todo mundo adulto. Não sei. Eu não sei. Eu só sei que tá sobrando e eu tô guardando. E tô ganhando R$ 18 em 20 peças. Entendi. Ó, pra vocês verem. Eu tenho sim, né? A gente não deve pensar só na grama do verde do vizinho. Eu tenho um adeno que me ajuda, que eu sou muito abençoada por Deus. Meu filho é contador, gente. Então eu nem fui pro MEI, eu fui direto ME para ele, ou limitada? direto e não paga um centavo de contabilidade por mês, né? E meu filho, ele toma conta, né, com 26 anos, ele toma conta de uma empresa grande na área de contabilidade, e ele que cuida, né? Gente, eu pago mais de R$ 1.000 só de imposto pro governo, todo mês. Graças a Deus. Não vejo a hora que chega nos É. 10 mil para me pagar. E aí, ele, vendo isso, vendo essa preocupação, ele se preocupou com o dinheiro, como que não tá. E aí ele abriu uma conta que ele gerencia no sentido assim, ele não tem nenhum controle sobre o dinheiro. Ele só coloca o que tem que pagar e para mim aprovar. E ele investe, né? Aí abriu no Inter. Porque eu tinha no Nubank, ele não, mãe, Nubank não é uma conta boa. Eu vou abrir essa, só que eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir administrar o teu dinheiro ali. Gente, Uhum. pensa, ele começou a se preocupar. Quanto que você tá entrando, quanto tá saindo, o que minha mãe tá gastando? Uhum. Porque ele começou a se preocupar, né? E Entendi. aí, o que que ele. Gente, eu tenho gêmeos de 26 anos, tá? E aí os dois estão doidos para. Aí eles me perguntam, eles fazem essa pergunta, mas tá, mas quanto você ganha por kit? Tá, mas quanto você ganha por venda? Ah, tá, mas eu não sei. Eu falo isso, eu não sei. E aí eles estão para vir aqui pra gente calcular tudo, cada centavo para ver quanto que tá ganhando. Eles estão preocupados.
É uma boa. Porque assim, ó, como eu tá sobrando, eu não tô preocupada, né? Mas eles estão. Mas tá dando para pagar Tudo, né? tudo. Graças a Tudo e Deus. sobrar. Eu vou fazer só mais uma última pergunta, tá? Pra também. Olha, se for ajudar, a gente pode ficar, ó, mais 20 minutos. Não, mas vamos lá. Eu quero saber de você assim. Se tem alguma dica ou alguma coisa que você pode dizer assim para quem está começando agora e está sentindo que a loja não está destravando. Por quê? Muitas alunas sempre vêm falar comigo, Felipe, eu cadastrei produtos, eu faço isso, eu faço aquilo, faço de tudo, porém minha loja não está vendendo. Qual é a dica que a Milene pode dar para essa pessoa que está passando por isso agora? O que é que você diz? Primeiro, em relação aos produtos, né? Se são muitos produtos, eu acho no início muito difícil mesmo o algoritmo achar ali o que você vende para quem ele vai mostrar. Na minha opinião, eu acho. Focar no teu produto. No início, gente, a gente ouve muita gente falando isso e eu não sei se vocês acreditam ou não, mas as ferramentas da Shopee não estão lá de enfeite. Oferta relâmpago, desconto, os cupons de seguidor, eu usei muito. Hoje eu não uso mais porque eu não preciso mais de usar. Tudo que tem lá eu usava no início. Tudo que tinha lá, cupom de seguidor, desconto. E eu via lá na hora da compra, do checkout, que todo mundo os primeiros compradores usavam tudo. Aquele cupom de seguidor usava. Tinha um outro desconto que eu dava lá, eles usavam. Ia diminuindo, né, o que eu ganhava, né? E, e, e tem que usar. Eu acho que foi uma das coisas que me ajudou. O depois foi fazer um bom trabalho de entregar o quanto antes para vir as avaliações. Nesse tempo de janeiro para cá, eu abri uma segunda loja que foi no nome da minha mãe. Só que a minha mãe é aposentada, ela é por tempo de serviço. E eu sabia tanto que tinha que fazer que eu já comecei a vender. Porém, eu fiquei com um medo de gerar algo para minha mãe em questões de imposto, sabe, de Uhum. dívida para ela e estragar a aposentadoria dela. E aí, e também eu me dei conta, falei assim, cara, para que essa ganância? Sua loja tá indo bem, foca na tua loja. E aí eu parei de vender. Começou igualzinho a outra, eu usando tudo Uhum. e começou as vendas. E lá foi tanto assim que eu já sabia o que eu tinha feito, né, fazendo de novo, que lá eu só cadastrei uma foto e 30 e poucos produtos, não chegou a 40 e começaram as vendas, eu falei assim, não, aí parei, encerrei, falei assim, eu não vou saber calcular ali quando que vai ter que pagar imposto, ela não quer abrir MEI, também não precisa, aí encerrei a loja, porque eu já sabia o que tinha que fazer. E no início eu usava todas as ferramentas. A oferta relâmpago não ficava sem oferta relâmpago. E assim, ó. E era oferta relâmpago de verdade. Porque assim, ó, você dá o desconto ali, por exemplo, você dá um desconto de 30%, deixa na sua loja com 30%. Aí depois você vai lá e coloca. Aí quanto que você vai colocar lá para chamar a atenção do seu cliente? Então, como eu já estava decidida a ficar de olho na loja 24 horas por dia, o que eu fazia? Eu colocava, digamos, 30% um exemplo, né? Que agora eu não vou lembrar. 30% no kit de desconto, no desconto normal que fica lá na Certo. loja. Só que como eu sabia que quando a pessoa fosse comprar ia estar lá na oferta relâmpago, na oferta relâmpago eu colocava 35, Entendi. entendeu? Eu colocava 35 para ela ver realmente, porque eu precisava que ela visse, que ela comprasse, que ela avaliasse, entendeu? E foi isso que eu fiz assim no início. É muito bom você dar essas dicas para quem está começando, porque realmente às vezes elas se sentem perdidas. E ter alguém que já passou por esse mesmo processo que muitas estão passando agora é até gratificante entender que o sucesso também está sendo alcançado por pessoas como elas. Então isso motiva. Foi muito bom você ter compartilhado a sua dica, a sua E outra história. coisa, Felipe, eu sempre me achei, eu nunca consegui começar e terminar algo. Eu nunca comecei e terminei, sabe? E esse eu foquei. E esse eu
eu foquei, eu pensei, se todo mundo tá vendendo, por que que eu não consigo vender? Se tá todo mundo trabalhando, né, com a Shopee, por que que eu não vou conseguir vender? E é isso que eu acho para as meninas também. É focar no que dá certo. No que dá certo. Ah, tá perguntando o nome da minha loja? É o mesmo do Instagram, tá? A mãe que faz Isso. festa. E uma dúvida, Milene, perguntaram aqui agora, quanto tempo que tu começou a ter resultado depois que tu usou o meu método? Quando tu começou a assistir o curso, começou a aplicar, quanto tempo depois tu teve essa virada? No mesmo, no mesmo, por exemplo, eu não lembro o dia que eu comprei, mas suponhamos que eu tenha comprado dia 1º de setembro. No mês de setembro eu fiz 16 vendas. Entendi. Foi 16 vendas. E eu me preparei, Felipe, porque assim, ó, é preço mais barato para vender. Então, é fazer um estoquinho ali de alguma coisa, né? É ter o dinheiro para colocar na frente para colher depois. Entendi. Porque vale a Perfeito. pena cada sacrifíciozinho ali, cada economia, comprar o papel mais barato. Não- olha, é porque eu não tenho nem como eu gravar aqui, gente, mas eu não tenho nada de bonito. A única coisa rosa é esse selador, porque eu não tenho uma tesourinha bonita, não tem nada bonitinho aqui. Aqui é só só entra aqui o que é necessário. Eu não tenho É a nenhuma produção máquina mesmo, né? parada aqui. Hã? É a produção mesmo, né? É a produção, eu não tenho nenhuma máquina parada aqui que fala assim, ah, eu comprei essa máquina, eu errei. Não tem. Não existe. Eu vou aguardar o vídeo que você pode mandar, tá? Pra gente depois compartilhar com as meninas o tempo da tua produção, né? Que você tem um vídeo de Uhum, 2 horas. Tu diminui uhum. ele, acelera ele, pra gente ver Vou realmente a acelerar. evolução. E assim, eu posto aqui nos stories, ou então eu posto lá no grupo das meninas, pra gente poder realmente ver como é que é. Porque assim, eu volto a repetir, né? Muitas pessoas podem se espelhar em você. E eu acho Uhum. que a tua decisão de aparecer aqui é justamente isso. É mostrar que outras pessoas também podem conseguir alcançar o resultado que você está alcançando hoje E vai na alcançar. Shopee ou em qualquer outra Uhum. plataforma. E vai alcançar. Bom, Essa é a ideia. E ó, se alguém me falasse aqui que conseguia fazer 20 vídeos sozinha, eu não ia acreditar, não, só vendo. Em tão pouco tempo ali, né? exato. Porque se fosse até de noite, né? Mas não, até tem que ser antes das 5, porque senão não dá tempo de eu entregar no ponto de coleta. Imagina. Ó, primeiramente eu quero agradecer novamente, tá? Por sua participação, por compartilhar a sua história, porque é gratificante não somente para as alunas, mas também para mim. Pô, eu sempre digo e repito, é gratificante quando você está trilhando um caminho e você vê que está podendo ajudar outras pessoas. Muitas vezes não é pelo dinheiro, porque a Milene hoje que está compartilhando aqui o que ela passou durante todo esse processo, muitas vezes não é pelo dinheiro, é o fato de você ter a consciência de que, poxa, uma coisa que eu falei, uma dica que eu disse, mudou a vida de uma outra pessoa. E essa Tem que pessoa ser. conseguiu mudar a vida da família dela. Então, assim, eu agradeço por você compartilhar toda a sua história, porque isso mostra realmente que a gente está seguindo um caminho bom. E desde que quando eu comecei a trabalhar com ensino, porque eu já trabalhei com ensino acho desde os 16 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, eu já dava aula de desenho, que eu trabalhava com desenho e dava aula, eu sempre via essa transformação. E eu gosto de receber esse tipo de feedback porque mostra realmente que a gente está no caminho certo. Então, assim, eu agradeço muito, de coração mesmo, a sua participação. Eu acredito que todas as meninas que estão aqui amaram também. E, assim, eu te desejo que a tua loja chegue ao faturamento dos 100 mil reais. Deus Como quiser. você vai fazer para dar conta do pedido, eu não sei. Os filhos, eu tô contando com os herdeiros. Exato. Pega os filhos agora para eles casarem, as mulheres deles virem trabalhar com você. Me Vai ser 80. ajudar. É. Uhum. Mas E é é isso. isso, Felipe. Muito Eu tô obrigado. aqui por elas, assim, ó, por as meninas. Quando eu dei o meu relato, jamais imaginar que você ia me chamar para fazer a live, porque sempre a gente divide ali no grupo o dia primeiro, né, no final do mês ali os faturamentos, e ali Deus tocou no meu coração. Não, eu tenho que falar que para mim foi difícil, que eu estudei, que todo, que né, que tem quem tá começando vai, gente, vai conseguir. Eu tenho fé que vocês vão conseguir, que todo mundo vai conseguir. Porque olha, eu contei aqui ó, nem 1% da minha história. Se vocês soubessem assim, tudo que eu já planejei na minha mente de começar a trabalhar e na hora de dar o primeiro passo ia para trás e não ia, sabe? Não, mas aí quando eu dei,
e falei, é aqui que eu vou. Deu certo. Deu certo. E a papelaria dá dinheiro assim, que nem eu coloquei ali, ó, ganho R$ 1,52 na caixinha. Faz as suas contas, tá? É uma pena que eu não posso falar aqui quanto que eu tenho na conta. Mas, ó, no mês de maio eu faturei 28.236. Em junho desceu um pouquinho, foi para 27.797. Em julho, 32.550. Tá? E assim, ó, como o meu gasto é pouco, gente, é um faturamento legal, digamos assim. Muito. Eu, assim, eu acho que toda aluna que tá lá no grupo, que tá ausente, tá passando pelo mesmo problema que você. Isso é quase 100% de certeza. E uma coisa que eu Sim. percebi, elas começam, quando elas interagem muito, muitas não interagem no grupo, vêm no meu privado, mandam mensagem no meu privado, e a gente começa a conversar, eu dou as dicas, falo tudo mais. Quando eu vejo que ela sumiu do grupo, sumiu de mandar mensagem, eu já sei. Quando eu vou mandar mensagem perguntar, e aí, como é que você tá? Elas, tô vendendo tanto que eu não tô tendo tempo para acompanhar grupo e tudo mais. Então, assim, é normal. E eu espero que quem está assistindo aqui essa live, que vai colocar realmente em prática, que possa colocar em prática, não somente o que tem dentro do meu curso, mas assim, as dicas que a Milene passou aqui, que tenha resultado também. Para que chegue no perfil dela e diga, Milene, a tua dica naquela live me ajudou a ter o resultado que eu estou Ai, tendo hoje. Então, isso. assim, eu agradeço mais uma vez a todas que estão aqui desde o início e a você. Saiba que você sempre vai ter o contato lá, você tem o meu contato, você manda mensagem para mim e sempre que Tá possível. para renovar já o meu curso. Oi? Tá para renovar. Eu espero que na hora de renovar você já tenha uma mentoria para ajudar quem tá ganhando bastante. Mas aí é que tá, eu pergunto, vamos lá, você hoje tem 32, faturou R$ 32.000. A minha mentoria vai ser com relação a quê? Então, Ó, agora eu tô conhecendo minha mentona, vamos lá. não, ó, detalhe, né? Assim, né? Ganhou 32 mil, não sei o quê, sobre uma mentoria ou uma ajuda que ajudaria muito as pessoas. A gente foca nas 5 caixinhas e assim, ó, semana passada eu cadastrei só essa caixinha num tema. Só Aham. essa caixinha, só a maleta num tema que eu não lembro. Acho que foi Frozen, não sei. Aí saiu a venda dela de 60 caixinhas. E eu fiz em muito rápido. E aí eu vi, por que eu não cadastrei só uma caixinha? A mentoria, né? Que no meu caso eu já sei o que eu precisaria, mas o Isso. que precisa para quem quer mentoria para aumentar, que já está no certo faturamento e aumentar, Uhum. é tirar produtos que ganha pouco, que tem muito esforço, é saber calcular o tempo de esforço e colocar somente essa caixinha. Ou, que nem eu falei, a Milk, a pirâmide que só vende. É isso, minimizar o tempo de processo. Eu vou fazer assim agora. Eu vou começar a convidar as alunas que estão faturando uma boa quantidade, vou coletar o máximo possível de informação e vou reunir tudo no Exato. material. Porque assim, Exatamente. isso daí que você está me dando, eu já pensei em fazer. Eu já pensei em colocar um grupo seleto de alunas que faturam acima de X reais por mês. Por quê? Uhum. A aluna que está começando, ela tem um problema A. Mas quem já está com um faturamento acima de 20 mil, como você já tem um problema totalmente diferente. Que é justamente com relação a qual impressora, qual o melhor tipo de impressora, como otimizar o tempo, como elaborar o processo. Porque isso daí realmente vai fazer toda a diferença nos mínimos detalhes. Então, No assim, eu vou processo. estudar, eu vou pegar essa dica aí, vou Estuda. guardar essa dica E e vou assim, ó, estudar. eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está começando e que não vai dar atenção no que eu estou falando de colocar somente essas 2 caixas para vender e acha que não vai vender, que... Gente, chega tanta gente perguntando para mim, você só vende tal caixinha? Você só vende tal modelo de caixinha? Só que a maioria some, né? Porque ou você responde rápido ou é muito, né? Mas me ouve 2 caixinhas para quem tá começando, se querer trabalhar com caixinha, né? Lógico, fica livre, querer porta-bis, seja o que for, né? Uhum. É isso. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado por suas dicas. Eu vou guardar Eu de... que agradeço. E assim, quem não é aluna, que está aqui na live e quer ser aluna, é só clicar no link da biografia, tá? Clica lá no link da minha biografia,
Segue também a Milene, que eu acredito que a Milene agora vai estar compartilhando um pouco mais da rotina dela, lá no Será? story dela. Vai ser muito bom para realmente você incentivar, porque assim, eu quero que você mostre um pouco mais para que as meninas realmente tenham mais essa aproximação com você. E depois chegue para você e diga, Milene, muito obrigado por essa dica, foi um divisor de águas. Essa é a ideia. Essa é ajudar. Eu falo, eu tô tão grata a Deus, tanto grata a Deus, a tudo que tá acontecendo, que eu não quero ficar só pra mim. Eu não quero ficar só com isso pra mim. Eu quero ajudar. Olha, eu quero ajudar. Porque, olha, a gente vê histórias de muitas mães sozinhas, ou às vezes com o marido. E assim, por exemplo, se tá com o marido não tá ajudando, não tá apoiando, ele não tá apoiando porque ele não tá vendo dinheiro. Então ele tem que ver o dinheiro o quanto mais rápido pra ele te apoiar e vocês dois, ó, Subirem, não né? tem limite. E ele só vai apoiar Milene, quando ele vê o dinheiro. E é pra isso que eu tô Milene, aqui, pra ajudar. eu agradeço. Sério, eu agradeço de coração. Eu vou encerrar a live agora. A live vai ficar salva para quem quiser realmente assistir. Meu telefone tá até descarregando já, por isso eu tô até pensando. Mas a gente vai se falar mais lá no grupo. Qualquer dúvida você já sabe. É só falar comigo. Tá ok? Tchau, tchau, gente. Deus abençoe a vida de Obrigado. todos Desculpa nós. por ter encerrado assim, porque senão daqui a pouco eu vou sair daqui e tu fica falando sozinha. Não, e eu tenho que assistir o jogo do Corinthians. Vai lá, tchau, tchau. Obrigado, Tchau, viu? tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado por todas que estão aqui.